Olá! No nosso estudo anterior, nós firmamos nosso entendimento sobre a pessoa de Deus Pai. Agora, a gente vai dar um passo adiante. Vamos mergulhar na missão da segunda pessoa da Trindade, o Filho. Uma missão divina que, literalmente, dividiu a história. Para organizar nossa conversa, vamos seguir por 4 pontos bem importantes. Primeiro, a gente vai ver de onde partiu essa missão. Depois, como e quando o Filho veio ao mundo. Em seguida, o que essa vinda dele causa na nossa vida para sempre. E por fim, por que é tão crucial a gente defender essa verdade. Olha, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: a vinda de Jesus não foi um improviso, sabe? Não foi um plano B de Deus para consertar um mundo que deu errado. Pelo contrário, desde toda a eternidade, esse já era o plano central, nascido da vontade soberana do Pai. E aqui tem um ponto que, olha, muda tudo. A salvação não começa com a nossa necessidade, por mais real que ela seja. A salvação começa no caráter de Deus. A iniciativa foi 100% dele. Foi um ato de amor soberano, puro e simples. Esse versículo, que talvez seja o mais famoso de toda a Bíblia, ele é o resumo perfeito. A grande motivação por trás de tudo não é a ira, não é o julgamento. É um amor de uma profundidade tão absurda que levou o Pai a entregar o que ele tinha de mais valioso, o seu próprio Filho. A teologia, ao longo da história, deu um nome a este decreto: Pactum Salutis, ou o Pacto da Redenção. O que isso significa? Significa que, antes da própria criação, houve um acordo solene e voluntário dentro da própria divindade, com o propósito de salvar um povo. E nesse pacto, cada pessoa da Trindade assume um papel distinto, mas em perfeita unidade. O Pai, como o eleitor, é o grande arquiteto do plano. Ele planeja a salvação e promete dar um povo ao Filho. O Filho, por sua vez, como o fiador, se compromete voluntariamente a se tornar humano e a satisfazer cada exigência da justiça de Deus. E o Espírito Santo, o aplicador, garante que essa obra redentora do Filho seja efetivamente aplicada no coração dos eleitos. É uma aliança perfeita, interna à Trindade, e por isso absolutamente inquebrável. E a palavra grega usada para enviar aqui é apostelo. E ela é muito, muito forte. Não é um simples mandar. Apostelo significa enviar alguém como um representante oficial, com uma missão clara e com toda a autoridade daquele que o enviou. Ou seja, Jesus não veio por conta própria, ele veio como um embaixador do Pai. E é por isso que a nossa resposta a Jesus é, na verdade, a nossa resposta ao próprio Deus Pai. Isso aqui quebra completamente a expectativa que muita gente tem. A primeira vinda de Cristo não foi para julgar o mundo, sabe? Ele não veio com a balança da justiça na mão. Ele veio com os braços de um resgatador. O foco não era condenar, mas sim redimir. Então, em resumo, a primeira vinda de Jesus Cristo foi uma missão de resgate, pura e simples, graça, oferecendo salvação a um mundo que, na verdade, não merecia. E a palavra grega para salvação é sotéria, e o sentido dela é muito mais amplo do que a gente imagina. Não é só ser salvo de algo ruim. Sotéria fala de um livramento completo, total. É como ser resgatado do fundo de um poço, e não só da beirada. É um resgate do pecado, da condenação e da própria morte espiritual. Mas veja bem, não foi só o que seria feito que foi planejado, foi também o quando. Deus, sendo o Senhor da história, preparou o palco do mundo de uma forma simplesmente perfeita para a chegada do Filho. Esse versículo aqui de Gálatas é de uma profundidade incrível. Em pouquíssimas palavras, ele nos entrega 3 verdades essenciais sobre a encarnação: o tempo exato, a humanidade real de Jesus e a sua submissão completa à lei. O termo pleroma fala dessa plenitude do tempo, do momento perfeito de Deus. E não foi coincidência. Com esse plano eterno já estabelecido, a história humana se torna então o palco. Um palco divinamente orquestrado para a execução desse plano. Aqui não existem acidentes. Cada império, cada língua, cada cultura, tudo foi um instrumento soberanamente guiado pela mão do Pai. O apóstolo Paulo chama esse momento específico de a plenitude dos tempos, o kairós divino, o tempo certo de Deus. Pense nisso. Israel forneceu o solo teológico com as promessas do Messias e a lei moral. A Grécia, com a língua koiné, criou uma ponte linguística universal, permitindo que a mensagem fosse compreendida em todos os lugares. E Roma, com a Pax Romana, construiu as estradas e a estabilidade legal que permitiriam aos missionários levar o evangelho ao mundo conhecido. O cronômetro divino foi perfeito, preciso. Outro ponto: nascido de mulher. A palavra usada para isso no original em João 1,14 é sarx,
que significa carne. Isso é para não deixar dúvida nenhuma. Jesus não parecia humano. Ele se tornou carne. Um de nós, nascido de Maria. E isso era fundamental. Só um ser humano de verdade poderia representar e redimir a humanidade. E, por fim, nascido hyponomon, ou seja, sob a lei. Isso quer dizer que Cristo voluntariamente se colocou debaixo de todas as regras e exigências da lei de Moisés. E ao cumprir essa lei perfeitamente, algo que ninguém nunca conseguiu, ele se tornou o único qualificado para libertar todos nós que estávamos presos debaixo da maldição dessa mesma lei. Para a gente entender a redenção, o conceito romano de adoptio ou adoção é muito útil. Naquele tempo, o indivíduo estava sob a pátria potestas, o poder legal do seu pai. Ao ser adotado, ele passava para a autoridade de um novo pai. E aqui está o detalhe crucial: todas as suas dívidas e obrigações antigas eram legalmente canceladas. Ao nos redimir, Cristo nos transfere da autoridade do pecado e da lei para a família de Deus, onde a nossa dívida é totalmente anulada. E essa obra se manifesta em uma obediência dupla. Primeiro, sua obediência passiva. Ele sofreu a penalidade pela lei quebrada, pagando nossa dívida na cruz. Mas também, e isso é fundamental, sua obediência ativa. Ele cumpriu perfeitamente toda a lei em nosso lugar, conquistando uma justiça positiva que é acreditada a nós. Portanto, não somos apenas perdoados, somos declarados perfeitamente justos diante de Deus. Ok, mas e daí? Qual é o resultado prático disso tudo na nossa vida? A missão do Filho não é só uma história bonita. Ela causa transformações reais, profundas e eternas na vida de quem crê. A obra de Cristo nos dá, basicamente, 3 presentes absurdamente gloriosos. Vamos olhar rapidinho para cada um deles: a redenção, a adoção e a vida eterna. O primeiro é a redenção. A palavra grega aqui é exagorazo, que era usada para descrever o ato de comprar um escravo no mercado para libertá-lo. Foi exatamente isso que Jesus fez. Com sua morte na cruz, ele pagou o preço do nosso resgate. Ele nos comprou para nos tirar para sempre da escravidão do pecado. O segundo presente é a adoção ou oicísia. Isso aqui é um termo jurídico, não é só um sentimento. Por causa de Cristo, nós deixamos de ser apenas criaturas de Deus para nos tornarmos legalmente filhos, adotados na família, com direito à herança e com todos os privilégios. E por último, Zoe Aionios, a vida eterna. E preste atenção, isso é muito mais do que só viver para sempre. É sobre a qualidade dessa vida. É receber a própria vida de Deus dentro de nós. Uma realidade que começa agora, no momento em que a gente crê, e que nunca mais vai ter fim. Agora, uma verdade tão poderosa e tão central como a pessoa de Cristo, claro, sempre foi alvo de ataques e distorções. Por isso, conhecer a doutrina correta, a doutrina ortodoxa, significa também saber identificar e rejeitar com firmeza os erros. Ao longo da história, 2 grandes heresias tentaram diminuir quem Cristo é. O arianismo disse que ele era um ser criado inferior a Deus, já o docetismo negava que ele fosse humano de verdade, dizendo que seu corpo era só uma ilusão. A verdade bíblica, a fé ortodoxa, no entanto, é clara e firme. O Filho é plenamente Deus, coeterno e coigual ao Pai em sua essência. E ele também se tornou plenamente homem. 2 naturezas, divina e humana, inseparáveis na única pessoa de Jesus Cristo. Não há espaço para negociação aqui. Contemplar a profundidade dessa missão, desde o pacto na eternidade até a obediência perfeita na história, transcende um mero exercício intelectual. O propósito final de toda a sã doutrina é este: inflamar o coração para a adoração, uma adoração reverente. A segurança da salvação repousa sobre essa verdade inabalável. Ela é uma obra completa da Trindade. O Pai a planejou na eternidade. O Filho a executou na história. O Espírito a aplica no presente e no coração. Se o Pai decretou e o Filho pagou, o Espírito certamente vai selar. A Trindade não fale seu propósito. E assim, a reflexão que fica é esta. Ao se compreender que a salvação não é um acaso do destino, mas um contrato eterno, inquebrável, selado pelo amor sacrificial do Pai, ao entregar o que lhe era mais precioso, como o entendimento assim não transforma a simples gratidão em uma adoração profunda e reverente? E agora que a gente entende a missão do Filho, surge uma nova pergunta. Se o Filho nos mostrou quem é o Pai e comprou a nossa salvação,
como é que o Espírito Santo age para aplicar tudo isso em nós e nos fazer, de fato, filhos de Deus? Bem, essa é a ponte perfeita para o nosso próximo estudo. Curta, comente e se inscreva. Vamos juntos buscar na verdadeira fonte a palavra de Deus. Lições da fonte EBD.